Oi, hoje eu quero conversar com você sobre um problema que eu acho que todo mundo tem. Aquela mania que a gente tem de deixar pequenos problemas ir persistindo. Mas é uma coisinha tão boba, deixa ali e o dia vai passando, os anos vão passando, só que aquele problema pode trazer consequências e às vezes consequências importantes, consequências consideráveis. Eu estou falando da obstrução nasal, o nariz entupido. Muita gente tem o nariz entupido e muita gente nem sabe que tem o nariz entupido porque já há tanto tempo convive com aquilo que o cérebro já aprendeu que vai ter que sobreviver daquela forma e por aí vai. Mas qual é o grande problema de você ficar com o nariz entupido? O que pode causar, né? O que acaba trazendo para a gente? Bom, a grosso modo, uma deficiência na respiração pelo nariz vai te trazer uma má qualidade de sono, vai trazer o impacto dessa má qualidade que hoje a gente descobriu bastante com o exame da polissonografia, os estudos do sono, trouxeram bastante essa informação para a gente. Tem paciente que pode desenvolver arritmia, tá? É o caso até da Karen, nós temos o vídeo da Karen, vale a pena vocês assistirem, que ela vai contar também como foi a história dela. Ela também já estava tendo até algumas alterações cardiológicas por não respirar pelo nariz. Nós vamos ter também uma perda do desempenho em atividade esportiva. Então, quando a gente pensa no jovem que está indo na escola, pratica bastante atividade esportiva, ele pode estar sendo prejudicado nisso aí. Nós vamos ter o idoso que respirava bem, começou a ter uma obstrução nasal, fala, poxa, mas eu já estou velho, vou operar o nariz agora. Poxa, se é para melhorar, por que não? Eu acho que é importante a gente estar atento nisso quando a gente pensa em qualidade de vida. Qualidade de vida. O que poderia, então, causar uma obstrução nasal? Nós temos muitos fatores. Aí que também é importante a visita, a avaliação do médico otorrinolaringologista para identificar, definir e direcionar qual que é a melhor opção, qual que é o melhor tratamento para essa obstrução. Nem toda obstrução nasal é digna de uma cirurgia. Nós temos muitos casos de obstrução nasal que só um tratamento clínico vai resolver. Outros até uma questão da higiene ambiental, do dia a dia em casa. Então tem pacientes que reclamam, esfria o tempo, meu nariz piora. Quando eu chego num ambiente que está com cheiro mais forte e tal. Esses pacientes provavelmente não são candidatos para cirurgia, fica tranquilo. São pacientes que precisam readaptar a sua rotina de vida, o seu dia a dia e às vezes lança mão também de um remédio. Então, aí eu estou falando dos pacientes que vão ter uma causa inflamatória, uma causa irritativa. A mucosa do nariz sofre um pouco com algum agente agressor externo, poeira, cheiro mais forte, química, mudança no tempo, e ela responde com o processo inflamatório, ficando mais inchada, ocupando espaço dentro do nariz, restringindo a passagem de ar. Mas olha só, também não é para todo mundo ficar noiado, desesperado, lá, olha, o meu nariz não respira. Eu acho que é muito importante ressaltar o que é o normal da respiração, né? Eu sempre oriento meus pacientes que vão para a cirurgia, os pacientes que operam acabam ficando com um olhar mais crítico, mais analítico no seu dia a dia, no respirar, e eu costumo informar eles o que é o normal, o que é o fisiológico do nariz. O nariz não vai estar respirando 100% toda hora os 2 buraquinhos. A gente intercala o volume de fluxo das narinas ao longo do dia, esse é o normal, tá? Então, às vezes a gente está tendo esse bate-papo, você fala, pô, será que eu respiro bem? Vou lá dar uma checada. E você vai ver que um lado não está tão bom, repete o teste daqui umas 4 horas, 5 horas, ele pode alternar. E que teste é esse que eu estou falando, né? Como que a gente pode fazer um teste em casa, aí, caseiro, para ver se respira?
Quem nunca ficou respirando na frente do espelho e viu ele embaçar? Você pode fazer esse um teste bem bacana, bem tranquilo. Você vai chegar próximo de um espelho e respira normal. O fluxo do ar o ar é úmido, né, que a gente expira, ele vai deixar uma marca no espelho. E você vai notar que existe um halo maior, um halo menor, existe essa diferença entre uma narina e outra. Uma obstrução nasal, um lado não vai soltar nada, né? Ou, nos piores casos, os dois lados, né? Aí, pelo amor de Deus, não fique postergando isso. Vá e consulte seu otorrino, porque aí precisa de uma ação mais breve. E quem que é o público que pode sofrer com isso? Gente, infelizmente é de mamando a caducando, desde as crianças até os idosos. A Viviane, minha esposa, ela é otorrinolaringologista de criança, então eu também acompanho ela nas cirurgias e a gente vê, muita criança precisa sim de cirurgia para ter uma boa respiração nasal. O que é isso importante para a criança? Processos de doenças repetitivas, fazendo alguma sinusite, processo inflamatório de garganta, muitas vezes precisa da cirurgia para deixar a via aérea mais pérvia e esses casos diminuem, então diminui o uso de antibiótico e melhora o desenvolvimento da criança, né? Nenhuma criança acho que é feliz tomando remédio. O próprio desenvolvimento crânio-facial, então musculatura da face, a alimentação, mastigar, alinhamento dos dentes, fechar a boca, às vezes a criança baba demais porque não tem um selamento dos lábios correto. Tudo isso tá envolvendo a questão da respiração. E volto a dizer, né? Às vezes é uma coisa que a gente vai deixando, porque tipo assim, isso aí não é grave, não mata, né? Mas deixa sequelas às vezes irreversíveis. Então é importante a gente dar atenção nesse tema aí. Tem criança com desvio septal? Tem, gente, tem. Algumas alterações crâniofaciais tem, e aí a gente entra naquela dúvida, né? E aí, vai operar uma criança, o nariz não vai? Existe uma faixa etária, a gente vai explicar na consulta, mas tem. Inclusive é um paciente compartilhado meu e da Viviane, que nós fizemos uma cirurgia de amígdala e adenoide para otimizar essa respiração e ver se esse paciente consegue respirar um pouco mais pelo nariz, até ganhar um pouquinho mais de idade e aí sim operar o septo dele, que inevitavelmente vai ser cirúrgico. Por que tem criança que é assim? Carga genética, trauma, algumas alterações crâniofaciais. Então são alguns detalhes que acabam proporcionando isso aí. Quando a gente fala na adolescência, aí a história muda um pouco. A grande maioria dos adolescentes, então passamos da infância, não teve esse problema, poxa, chegou na adolescência, o nariz entortou, criou aquele carocinho. Meu nariz era bonitinho quando eu era menor, né? Depois eu fiquei jovem, ele ficou feio. Você vê, isso é uma coisa comum. E muitas vezes a pessoa relaciona com uma batida, uma pancada, mas não tem nada a ver. Foi simplesmente a puberdade, aquele estirão de crescimento, né? A fase da juventude acaba deformando o nariz, formando aquele calo e trazendo um desvio septal que às vezes pode ser o causador de uma obstrução na adolescência. Esses casos também são cirúrgicos. E na minha grande rotina aqui é o que nós mais temos, porque nós vamos já aliar a cirurgia estética, a rinoplastia, com a funcional, fazendo então a rinoceptoplastia. Isso é completamente possível e recomendo para quem tem interesse em fazer a parte estética e tem algum componente funcional, faça os dois procedimentos juntos. Facilita a minha vida na intervenção cirúrgica e eu acho que facilita muito a vida do paciente que está se submetendo ao procedimento. Quem interna uma vez só, o período que fica parado, o pós-operatório, fica tudo de uma única vez. Passando da adolescência, a gente chegando já na idade adulta, que é, por sinal, acho que a maior faixa etária que eu acabo operando aí, os pacientes de 25 a 45 anos, que são aqueles pacientes que acabam se sentindo incomodados com algum ponto do formato do nariz e já tinha esse componente funcional que veio se arrastando, passou a adolescência, depois começou a trabalhar, criou sua independência financeira e agora decidiu falar, agora
eu vou operar. Aí, mais uma vez, né, alia as duas cirurgias, a rinoplastia com a septoplastia. Também são os mesmos cuidados, o mesmo período aí de pós-operatório, e é um paciente que eu gosto bastante de operar, porque é um paciente que está bem decidido, né? Já venceu a fase da adolescência, das dúvidas, das verdades transitórias, de um dia quer uma coisa, no outro dia já não quer aquilo. Então é uma faixa etária bem gostosa da gente conversar, da gente operar. O paciente idoso. Fabrício, como assim o paciente idoso? O paciente foi criança, não teve nada, passou da adolescência sem nada. E agora, idoso, começa a apresentar obstrução nasal? Sim, o leque fica um pouco maior, tá? Quando nós vamos falar de identificar a causa da obstrução nasal. Entendeu? Então, por exemplo, tem até a paciente que nós vamos operar na semana que vem, ela tem 68 anos. Quando ela chegou contando a história, o meu primeiro raciocínio já vai direcionado para doenças tumorais. Uma doença ruim, a pessoa infelizmente está tendo um tumor e a gente tem que avaliar. Tem que fazer todo o screening, mapear isso, às vezes lançar mão de exames de imagem. E graças a Deus descartamos, não era esse o problema dela, graças a Deus continue assim, mas sim uma alteração anatômica estrutural, né? No caso dela, o desvio que ela já tinha há muito tempo e provavelmente só agora começou a perceber isso aí e a incomodá-la. Mas nós temos também algumas outras alterações estruturais no idoso que propiciam a obstrução nasal. O idoso vai ficando com a pele mais velha, vamos perdendo colágeno, os ligamentos vão ficando mais frouxos e o envelhecimento como um todo vai trazendo um nariz mais fraco, a ponta do nariz acaba caindo, as estruturas cartilaginosas e o músculo acabam colabando. Tudo isso dificulta um pouco mais o fluxo nasal. E pode impactar na qualidade de vida do idoso, sim. Então, o idoso pode lançar mão daqueles clipes, né, que a gente coloca no nariz para segurar um pouco, estruturar, mas também pode lançar mão de uma cirurgia, de uma rinoplastia funcional para readequar o nariz para que ele funcione de uma forma mais otimizada e traga ali uma respiração bacana para esse paciente, ele conseguir dormir melhor, né? E ter um despertar mais tranquilo e aproveitar mais o seu dia. Bem, não respirando pelo nariz, consequentemente, você vai ter uma maior respiração bucal. Quais os problemas de respirar pela boca? Prejuízo da saúde dentária, vai aumentar o número de infecções de garganta, favorece ronco, pode favorecer doenças cardiopulmonares. São consequências que ao longo do tempo vão se tornando cada vez maior. Ou seja, não é inteligente deixar esse problema aí crescendo. Eu acho que é bem inteligente procurar uma solução, um tratamento adequado e resolver isso. Como pode resolver isso aí? Bem, claro, uma consulta com o otorrinolaringologista para avaliar detalhadamente qual é o seu exato problema, qual é a sua alteração anatômica, se essa for, e se isso vai demandar um tratamento clínico ou se tem uma indicação cirúrgica. As causas inflamatórias, rinite, hipertrofia de mucosa por processo inflamatório, com tratamento clínico resolve, traz de volta a respiração nasal, traz de volta a qualidade de vida. Algumas alterações anatômicas vão demandar uma cirurgia. A rinoplastia, que a gente executa com bastante frequência, altera o formato do nariz em busca de uma estética mais agradável, mas ela também favorece o funcionamento do nariz, otimiza a função dele. Esse nariz otimizado, esse nariz respirando melhor, vai te trazer uma qualidade de sono mais favorável, vai diminuir a intensidade ou até eliminar os roncos, se o nariz for o único responsável por isso, né? Lembrar que o ronco é multifatorial, nós temos outros fatores que na consulta com o otorrino ele vai identificar isso aí. E o pós-operatório dessa cirurgia, da cirurgia nasal, ela não é um pós-operatório
complexo, um pós-operatório doloroso, é um pós-operatório tranquilo. Demanda repouso, demanda cuidados, tem sim seus riscos, pois não deixa de ser uma cirurgia, mas eu costumo brincar com os pacientes que não é um transplante de coração, mas não deixa de ser uma cirurgia. Então é uma cirurgia mais tranquila, que você vai ter um pós-operatório mais tranquilo, mas que demanda atenção sim, sem dúvidas. Agora, uma coisa que eu preciso alertar e afirmar que não é recomendado, é o que infelizmente eu vejo muitos pacientes fazendo. Posterga a resolução do problema da obstrução nasal e faz uso de descongestionante nasal, aquelas gotinhas lá que milagrosamente abrem o nariz. Aquilo é uma medicação, aquilo é droga e tem um efeito no organismo, tá? O uso crônico, que não é indicado, vai trazer efeitos colaterais e isso pode te trazer um prejuízo maior. Ou seja, não é indicado o uso crônico de descongestionante nasal. Ele tem a sua indicação, eu prescrevo ele quando ele é bem indicado e com seu tempo de uso limitado. Não façam uso de descongestionante a larga escala, por favor. Bom, então recapitulando, pessoal. Nariz entupido, não fique postergando, traz consequências. Uso indiscriminado de descongestionante nasal não é legal. Procure um especialista, caso você tenha esse problema, para que ele identifique qual é a melhor solução para o seu caso. Tá ok? Obrigado e até a próxima.